a palavra que eu vou falar hoje, que Deus colocou no meu coração, é sobre dar o nosso melhor a Deus. Continuando a falar de fé, como nós temos falado sobre fé ousada, hoje eu quero desafiar vocês a dar o vosso melhor a Deus. Será que nós temos dado o nosso melhor a Deus? Será? Será que nós estamos fazendo o nosso melhor a Deus? Se nós formos sinceros, vai ser não a estas duas perguntas. Nós não estamos a dar o melhor, nós não estamos a fazer o nosso melhor. E esta noite eu quero realmente chocalhar vocês, eu quero desafiar vocês colocarem a vossa fé e realmente começarem a agir de uma maneira diferente. Começarem verdadeiramente a dar, a ser e a ter o melhor de Deus. Porque aquilo que, quando nós começamos a dar o nosso melhor a Deus, nós começamos a ser muito melhores. A melhor pessoa, o melhor que nós conseguimos ser. E, por sua vez, nós vamos obter o melhor de Deus. Todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Nós damos, nós somos transformados e nós recebemos. Amém? E isto é algo que nós temos que ter no nosso coração nestes últimos tempos. Todos nós sabemos, espero eu, que nós estamos a viver nos últimos tempos. Nós estamos a viver os últimos tempos, quando nós vamos para a palavra, nós vemos a acontecer tudo aquilo que está escrito em vários lugares na Bíblia, nomeadamente Daniel e Apocalipse. Nós vemos as promessas a serem cumpridas. E nós vemos que realmente a vinda de Jesus está próxima. Algo vai acontecer. Jesus prometeu que Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. E quando isso acontecer, este mundo será destruído, o universo será destruído. Haverá um novo céu e uma nova terra. E nós viveremos eternamente com Deus, se realmente formos achados nele. Se realmente nós estamos a viver para Ele, se realmente nós somos nascidos de novo. Eu quero ler 2 Pedro 3, de 11 a 14, que diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Um parênteses aqui, como é que nós podemos apressar a vinda de Jesus? Como? Uma das promessas de Jesus, uma das coisas que Ele disse foi: o Evangelho será pregado em todo o mundo. E aí virá o fim. Jesus está à espera que a última pessoa que irá fazer parte da sua família se converte. E só será convertida quando nós pregamos o Evangelho. Como é que nós apressamos a vinda de Jesus? Pregando, falando do Evangelho, evangelizando a todas as pessoas ao nosso redor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Empenhem-se. Esta é a palavra-chave. Há uma versão em inglês que diz assim: faça o seu melhor. Eu não consegui arranjar essa tradução em português, mas diz assim: faça o seu melhor, empenhe-se, trabalhe para isso. Nós estamos aqui não é para sentar numa cadeira, é para trabalhar. Segundo a Pedro 1, de 5 a 9, eu quero ler isto. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, à perseverança, a piedade, à piedade, a fraternidade, à fraternidade, o amor.
Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Deus não quer que a gente seja inoperante e improdutivo. Há umas semanas atrás nós pregámos uma palavra que dizia que Deus quer que a gente dê fruto e que a gente possa que nós possamos trabalhar, nos empenhar para dar fruto. Quando nós temos um papel muito ativo na nossa vida cristã, há uma coisa que às vezes nós, mesmo cristãos, nós às vezes temos dificuldade em entender. E há igrejas que vão para um lado e igrejas que vão para o outro. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nascemos de novo, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos salvos, nós estamos salvos. A nossa vida está com Deus. Deus nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é salvação. Há uma coisa completamente diferente que é santificação. E santificação, ela dura a nossa vida toda. Ela dura a nossa vida toda. O nosso papel é muito ativo na nossa vida cristã. Nós devemos nos empenhar, nos esforçar, nos abdicar de uma série de coisas para nós caminharmos e para nós termos todas estas coisas que Paulo estava a falar. Ele quer que a gente cresça em fé e que nós possamos ter fé, mais bondade, mais conhecimento, mais autocontrole, mais paciência, mais bondade, mais amor. É sempre acrescido. A nossa vida cristã deve estar sempre a crescer. Não pode estar na mesma. É muito triste quando nós olhamos e vimos uma pessoa que é hoje uma coisa, daqui a um mês ela está igual, às vezes pior, daqui a um ano ela está igual e ela diz que é cristã. Ela até pode ser, mas ela está, como diz aqui neste final, se alguém não tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Essa pessoa está sem fruto, essa pessoa não está a trabalhar, essa pessoa não está a desenvolver. E então há algumas igrejas que fazem muito ênfase na parte da salvação e que dizem assim, tu estás salvo e então está tudo bem. Não precisas de fazer nada, já tens tudo, é tudo pela graça, tudo pela graça. Hoje em dia está a começar a existir muitas igrejas assim. É graça de Deus. Tu pecaste, não faz mal, tu já estás salvo. Não faz mal. E depois nós temos outras igrejas que são muito legalistas. Tu tens que fazer isto, tu não podes fazer aquilo, tu isto, não, tal, sim, não. Uma lista de regras para tu poderes ser salvo. Eles até dizem que tu já és salvo, mas tens que te portar assim. Nenhuma das duas está correta. Nós somos salvos pela fé, pela graça através da nossa fé. Mas nós temos um processo de santificação que tem que ser feito nas nossas vidas. E para nós podermos fazer isso, para nós sermos produtivos e úteis, nós temos que dar o nosso melhor a Deus. E estar disposto a dar o nosso melhor a Deus. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo falava para Timóteo, seu filho na fé, e dizia assim, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus. Quando nós vamos a Deus, nós dizemos assim, Deus, eu estou aqui. Eu posso me apresentar a Ti porque eu sei que eu estou aprovado. Eu sei que eu tenho trabalhado. Eu sei que eu tenho feito. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos realmente dar o nosso melhor? Eu vou dar o nosso versículo base e nós vamos, a partir deste versículo, falar a palavra de hoje.
2 Timóteo 2, de 3 a 6. Paulo dizia: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo aqui ele dá 3 ilustrações e nós vamos falar dessas 3 ilustrações. Ele fala de um soldado, ele fala de um atleta e ele fala de um agricultor. O soldado, ele fala sobre, ensina-nos como dar o nosso melhor. O atleta ensina-nos como ser o nosso melhor. E o agricultor nos ensina como receber o melhor. Nós vamos falar sobre cada um deles. E há 3 coisas na vida do soldado para que nós vamos nos debruçar e aprender um pouquinho. Primeira coisa de um soldado é que ele está disposto a morrer. Ele está disposto a morrer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para podermos dar realmente o nosso melhor é definir o que é que eu estou disposto a morrer. Por quem? Por que causa? Será que eu estou disposto a morrer? Um soldado, ele está disposto a morrer pela pátria, pela liberdade, pelo seu país, pela família, pela sua fé. Muitas vezes, o soldado está disposto a morrer. Nós só verdadeiramente vamos viver em plenitude quando nós estivermos dispostos a morrer por algo. É um contrassenso, mas é verdade. Jesus disse assim: se alguém quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a dar, por amor de mim, salvará. Quando nós estamos dispostos verdadeiramente a morrer pelo Evangelho, a morrer por alguém, a morrer, aí nós temos razões de viver. Jesus disse assim: não há maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Em João 15:13. Não há maior amor do que esse. Você mede o amor de alguém pela prontidão que ele tem a sacrificar. E nós, às vezes, eu estou a olhar para a Priscila, para a Adriana, nós mães, nós sabemos isto tão bem, não é? O sono morre. Qual dormir? Comida quase a gente esquece de comer. A gente vai morrendo para nós próprios quando temos. Eu estava a conversar, que foi com a Cris. Quando nós somos mães, a gente já não tem vida. A gente já esquece de nós. A gente morre pelos nossos filhos para cuidar deles. A gente morre para o nosso bem-estar, somente para dar um bem-estar. E a gente faz com alegria. A gente devia de fazer o mesmo para o reino. A gente devia de fazer o mesmo para Deus. Nós morrermos a cada dia para o reino, pelas pessoas. Em segundo lugar, nós devemos sacrificar o nosso conforto. Não é fácil. Não é fácil. Soldados, eles estão sempre dispostos a sacrificar. Quando há uma ordem, vão fazer, prontamente eles vão fazer. Eu acho tão interessante. Eu acho que alguém que tem um background, uma história, não é? De militar, eu acho que é uma pessoa que entende muito mais os princípios bíblicos. Sobre sacrifício, sobre se doar, sobre realmente disciplina, uma série de coisas. Porquê? Porque ele está habituado a obedecer. Assim que alguém, comandante, manda alguma coisa, não interessa se está a chover. Ah, não, está a chover, eu não posso ir. Não interessa o tempo. Ah, não, eu não me apetece muito, eu estou aqui sentadinho. Conforto, não interessa o conforto. Não interessa o quanto custe. Não interessa nada, ele obedece. Quantos de nós fazemos isso? Está bom tempo, vamos para a praia. Ir à igreja para quê? Está mau tempo, a gente falta. Está a chover. Quer falar?
um irmão que precisa de nós. Não. Hoje não, eu não vou atender o telefone, não é? Não convém. Quantas vezes Deus nos pede para fazer alguma coisa, morrermos um pouquinho para nós, sacrificarmos o nosso conforto. Nós damos o nosso melhor? Não. Às vezes nós só damos um pouquinho. Eu falo por mim. Esta palavra falou muito ao meu coração. Quanto é que nós estamos dispostos a sacrificar? Quanto? Ninguém se torna um herói sem sacrifício. Efésios 5, de 1 a 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus deu a sua vida como sacrifício e nós também temos que dar a nossa. Eu queria passar, eu não sei, tu tens o vídeo preparado? Pode-se preparar, eu só vou falar aqui um pouquinho. Houve este missionário, Jim Elliot, eu não sei se alguém já ouviu falar de Jim Elliot. Ele era um missionário norte-americano que desde jovem ele sentiu um chamado muito grande para missões, para ir evangelizar, mas evangelizar povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus, povos escondidos. Entretanto, ele casou e sentiu uma confirmação muito grande de ir para o Equador, para ele evangelizar um povo do Equador, uma tribo que se chamava Quechua, a tribo lá. Ele passou algum tempo lá, ele e mais 4 missionários, juntamente com as suas famílias, eles foram para o Equador e eles começaram a tentar entrar em contacto com essa tribo. Era uma tribo muito fechada, difícil da língua, eles tentaram começar a comunicar a língua, e então eles foram fazendo alguns contactos com eles, dando presentes, sobrevoando o lugar onde eles estavam, e um dia eles decidiram aterrar no território deles e realmente conversar com eles, tentar realmente falar com eles. Ok. Isto é o que aconteceu quando eles aterraram. Os 5 missionários foram mortos naquele dia. E algumas pessoas ficaram muito revoltadas, não é? E quando nós vimos aquilo, nós sentimos assim, revoltados um pouquinho, não é? Que desperdício. Tão jovens, realmente a quererem o melhor para aquela tribo e de repente acabou a vida deles. Só que aquilo foi só o começo. A esposa dele tinha ido com ele, recusou-se a ir embora. As esposas dos outros também que foram mortos continuaram o trabalho. Com a morte deles e o facto de elas terem continuado o trabalho e virem outros missionários também, este povo começou a ver que havia algo diferente. Como é que eles conseguiam ainda estar lá e cuidar deles e tratá-los bem? E pouco a pouco, estas pessoas foram se convertendo. Eles ganharam aquele povo para Jesus, por causa da morte destes missionários. Aquele que matou, portanto, o Jim Elliot é o que se via mais, não é? O que o matou, que era o chefe, o nome dele eu escrevi aqui, Minkayani. Ele acabou por se converter, tornou-se num missionário que vai pelo mundo todo pregar o Evangelho. O filho do piloto, de um dos missionários, tornou-se muito amigo dele, tanto que ele quase que o adotou. E eles formaram uma grande amizade, o chefe da tribo, com o filho de um dos missionários. Quanto de nós estamos dispostos a sacrificar? Às vezes é tão difícil nós sacrificarmos o nosso tempinho, porque estamos demasiado cansados, o nosso conforto, o nosso dinheiro, a nossa popularidade. Quanto é que você está disposto a sacrificar? Bem. Número 3, aquilo que nós podemos aprender com um soldado.
diz que eu devo eliminar qualquer distração. Um soldado não tem distrações. Segundo a Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Mais uma vez, os soldados eles estão sempre prontos. Eles estão sempre prontos. Eles treinam e treinam. Eles estão sempre prontos a servir, prontos a ir. E nós temos que aprender isso. Há muita distração e hoje em dia nós temos tanta distração. O inimigo criou e as pessoas, não é? Há coisas muito boas, a internet é muito bom, televisão, há coisas que nós podemos usar que são boas. Mas nós temos muita distração na nossa vida. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essas distrações. Nós somos soldados, nós somos chamados para ser soldados. O nosso general é Cristo. Nós levamos a bandeira e nós temos que ir conquistar. Nós temos que estar prontos a qualquer momento. Uma das coisas que às vezes, eu às vezes toco ao telefone e eu penso assim, ups, eu tenho que ir a algum lado, não é? Eu tenho que estar pronto. Imagina se eu estou assim. Há dias em que eu não estou assim muito bem. Mas eu tenho que estar pronta a qualquer momento. A qualquer momento alguém bate à nossa porta. Alguém quer uma oração. Alguém quer que a gente vá a algum lado. Nós temos que estar prontos constantemente. O que é que você está disposto a desistir a fim de ter mais tempo para as coisas que realmente importam? A maior parte das coisas que nós gastamos o nosso tempo são temporárias, são em vão. As únicas coisas que são importantes são aquilo que nós fazemos para Deus. São as únicas coisas que têm valor eterno. São as almas. É o nosso sacrifício. É aquilo que nós semeamos. São as únicas coisas. Isso realmente importa. O que é que nós temos feito? O que é que nós... Uma coisa que a gente vai pensar, eu tenho pensado muito esta semana, o que é que eu posso largar de maneira a dar mais tempo àquilo que realmente importa? Amém. A Bíblia nos compara também um atleta. Ele fala sobre os atletas. E a Bíblia compara a nossa vida com uma corrida. Quer a gente queira, quer não, nós todos estamos numa corrida. Tivemos um princípio e algum dia vai ter um fim. A gente deve ver é como nós corremos a corrida. 1 Coríntios 9, 24 e 27, Paulo dizia assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prémio? Corram de tal modo que alcancem o prémio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quais são as características, então, de um atleta? Eu vou falar também de 3. Número 1, eu devo ter o objetivo de ganhar. Ninguém entra numa corrida a não ser para ganhar. O objetivo é para ganhar. Mesmo que ele saiba que não ganha na primeira, na segunda, mas ele vai treinar para ganhar. Às vezes o pessoal diz assim, perder ou ganhar é desporto, não é? Eu acho que isso foi inventado por um perdedor. Por alguém que perdia muitas vezes. Eu gosto de ganhar. Eu gosto de ganhar. Eu entro para alguma coisa, é para ganhar. E nós temos que ter o objetivo de ganhar. O que é que nos espera? Uma coroa incorruptível, a coroa da vida. Isso é o que nos espera. Nós temos que ter esse objetivo. Nós temos que correr para isso. Existem os atletas ocasionais, né? Aqueles que de vez em quando vão jogar uma bolinha e tal, de vez em quando vão pescar, né, Tiago? E depois existem os profissionais. De vez em quando. Existem os profissionais, né? Os profissionais já sabem tudo sobre o peixe. Já sabem quando pescar, onde pescar, a cana. Eu acho que o Tiago é mais profissional, não é? Ele já deve ser profissional. É, não é? Então, qual de nós é que nós somos? Nós somos cristãos ocasionais que de vez em quando,
quando lá nos lembramos, vou ler um bocadinho a Bíblia. Está bem. Talvez vá à igreja, não é? Faz-me bem. Ou realmente nós somos profissionais e sabemos o que é que andamos a fazer. E temos um objetivo muito claro na nossa vida. 1 Timóteo 6,12 diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para que qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. E quando fala aqui sobre muitas testemunhas, fala do batismo. Nós fizemos confissão pública em como nós iríamos viver para Deus, em que nós morríamos para o pecado e estamos vivos para servir a Ele. E temos um objetivo claro para atingir a vida eterna com Ele. Número 2, na vida de um atleta, devo-me disciplinar. Os atletas são muito disciplinados. E esta aqui falou muito comigo. Não há atalhos para a grandeza. Exige muita disciplina. Muita disciplina. No meu tempo, não sei se a Adriana se lembra, mas ninguém se deve lembrar. Eu não sei se passou no Brasil, havia uma série chamada Fame, em que a professora dizia assim: vocês querem ser famosos, mas a fama tem um custo e é aqui que vocês vão começar a pagar, com suor. Lembras-te? Ela lembra-se. A fama tem um custo e eles iam começar a pagar ali, com suor. A vida eterna não tem um custo. O custo já foi pago por Jesus. Mas o nosso galardão tem um custo. São duas coisas diferentes. Nós temos que nos lembrar que nós vamos ter galardão no céu. Nós vamos ser recompensados por aquilo que nós fazemos aqui na terra. E muitas vezes nós vivemos a vida sem pensar nisso. E por isso nós não somos disciplinados. Por isso nós às vezes não fazemos o que devemos fazer. E andamos como se, eu já tenho a vida eterna. Amados, é a vida eterna e nós vamos fazer e nós vamos ter mediante aquilo que nós fizermos aqui. Nós temos que ser disciplinados nas coisas que nós fazemos. 1 Coríntios 9:25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E em 27, Paulo dizia: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. O que é que você está disposto a fim de ser o melhor para Deus? Quando nós somos disciplinados, quando nós realmente colocamos um objetivo claro e vamos dizer: não, eu vou fazer isto. O que é que você está disposto a sacrificar? O que é que está disposto a fazer para ser o melhor para Deus? Para ser um melhor marido? O que é que você está disposto a sacrificar para ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor empregado? O que é que você está disposto a sacrificar? Muitas vezes exige de nós alguma coisa muito grande, algo que nós não queremos deixar. Às vezes nós temos que sacrificar o nosso dinheiro. Às vezes nós temos que sacrificar a nossa reputação, a nossa popularidade, o nosso conforto. Se nós fôssemos mais disciplinados, se você fosse mais disciplinado, aonde é que acha que você estaria agora? O que é que acha que você já teria agora? É só uma pergunta para vocês pensarem. A gente tem que começar realmente a ser mais disciplinados. Mas uma coisa que eu quero dizer é: nós não conseguimos fazer isso pela nossa própria força. Nós precisamos do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu tenho falado aqui, não adianta o nosso querer, não, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. É como as resoluções do ano novo, não é? Vou emagrecer 10 quilos, e eu vou ler a Bíblia toda num ano, e eu vou fazer não sei o quê.
dura até fevereiro, máximo março, e aí acabou. Já deixou tudo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda de Deus para manter as coisas que nós queremos fazer, para nos ajudar a cumprir tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer. E número 3 que o atleta faz, ele mantém o foco na recompensa. Qual é a recompensa do atleta? É uma medalha, é dinheiro, é popularidade, fama. Essa é a recompensa deles. A nossa é muito maior e muito melhor. A nossa é a vida eterna. Hebreus 12, de 1 a 3 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Há aqui tanta coisa que a gente podia falar, que não temos tempo. Mas, primeiro, nós devemos correr com paciência. Isto não é um sprint, isso não é os 500 metros. Isto é uma maratona. É uma maratona, nós não sabemos quando vamos. Podemos ir amanhã, podemos ir daqui a 40 anos. Então nós temos que correr com paciência, olhando para o alvo, sabendo para onde nós vamos. E nós devemos manter, para não desfalecer, para não ficarmos, eu quero desistir, nós devemos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Ele, porque é que Ele conseguiu suportar tudo? Porque Ele tinha os olhos na recompensa. Porque Ele pensava em nós. Porque Ele sabia sobre a sua igreja, eu vou morrer e eu vou ter irmãos e irmãs. Eu vou morrer, mas eu vou reconciliar o homem com Deus. Essa era a recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, a Bíblia diz que nada é em vão. Nada é em vão. O mínimo copo de água que a gente dá a alguém que precisa, Jesus diz que nós vamos ser recompensados. Aquele que, há um versículo que diz que todo aquele que ajuda um evangelista terá de galardão de evangelista. Penso que é uma coisa assim. Nós vamos ter o galardão de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós nos concentramos na recompensa, nós conseguimos ultrapassar todo o sacrifício, toda a dor, toda a luta, toda a perseguição, toda a difamação. Nós conseguimos suportar, porque realmente nós temos os olhos no alvo. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o que nós queremos. 1 Coríntios 9:26, Paulo dizia: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Nós temos de saber o que nós estamos aqui a fazer, porque senão não adianta nada. Nós temos que realmente ter um alvo, saber para onde nós vamos. Um atleta, quando você pensa num atleta, as restrições que eles fazem, a disciplina que ele tem. Porquê? Porque eles estão concentrados. Um atleta olímpico, então, não sei se vocês já viram filmes sobre vidas de atletas. As moças, elas não podem comer nada. Eles deixam de fazer tudo e mais alguma coisa, concentrados. Eu vou só falar do Cristiano Ronaldo, não é o melhor jogador do mundo. Há um filme sobre a vida dele, Cristiano Ronaldo. Há um filme sobre a vida dele. E é um filme muito interessante e que fala dos sacrifícios que ele fez para chegar aonde ele chega. E ainda hoje ele faz sacrifícios. E ele deixou a casa dos pais na Madeira, que é uma ilha de Portugal, quando ele tinha 11 anos. A mãe fala no filme: eu sinto como se tivesse abandonado o meu filho. Porque ela também fez esse sacrifício de deixá-lo ir. Com 11 aninhos, ele foi viver para Lisboa, para poder seguir a sua carreira.
diz que ele era o primeiro a chegar no ginásio e o último a chegar no ginásio, sair do ginásio. Ele estava constantemente a treinar, com um objetivo que ele conseguiu alcançar. Nós nunca conseguimos alcançar nada sem nós termos os nossos olhos no alvo, sem sermos disciplinados, sem realmente nós fazermos sacrifícios. E para terminar, Paulo fala sobre o agricultor. E Jesus muitas vezes nos compara como fazendeiros, estando a plantar. Nós estamos a plantar um jardim. E nós sabemos que na nossa vida espiritual funciona a lei da semeadura e da colheita. Em tudo aquilo que nós fazemos, essa lei existe. Mesmo que a gente não acredite, ela existe. As pessoas lá de fora não acreditam, mas ela existe. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos mais cedo ou mais tarde. E várias vezes Jesus dizia para nós armazenarmos um tesouro no céu. Armazenem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. O ladrão não vai lá. Nós devemos de armazenar um tesouro no céu. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós armazenamos um tesouro no céu? Plantando aqui na terra. Através do plantio da generosidade. Nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que nós fazemos. E esta é a parte boa. Eu falei na parte mais difícil, não é? A parte do soldado, do sacrifício, de dar a vida. A parte do atleta, de disciplina. Esta é a parte boa. Quando tudo aquilo que nós plantamos, tudo de bom que nós plantamos, como eu disse, um copo de água que nós damos, o tempo que nós gastamos com as pessoas, os talentos que nós colocamos à disposição da igreja, de outras pessoas, o dinheiro quando nós trazemos à frente, a nossa energia em fazer coisas, tudo aquilo que nós fazemos é sementes que nós estamos a semear no reino dos céus. É muito interessante, não é? Não nos deixa assim. Como é que está a nossa conta no céu? Vamos lá pensar. Como é que está a nossa conta no céu? Como é que está? O banco está lá, o banco do céu. Cada um de nós tem lá uma continha aberta com o nosso nome. Como é que está o saldo? Vou deixar isso para vocês. Lucas 6,38 diz: Dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O segredo do agricultor é que ele semeia. E semeia sempre. E não semeia qualquer coisa, ele semeia a melhor semente. Nós devemos de dar o nosso melhor. Para quê? Para podermos colher o melhor de Deus. Deus disse ao povo de Israel: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, se crer, se realmente acreditar e ouvir fala de obedecer. Dar ouvidos, ouça, obedeça. Vocês vão comer o melhor desta terra. Vão comer o melhor desta terra. Nós temos que crer nisso, acreditar nisso, plantar a semente e nós depois vamos ter uma grande para colher, colheita, obrigada. Uma grande colheita. Só depende de você. Só depende de você. Então, vamos aprender. Vamos aprender como o soldado a dar o nosso melhor. O soldado salva vidas. O soldado que está pronto a obedecer. O soldado que segue o seu comandante. Vamos aprender a dar o nosso melhor. Vamos aprender a ser uma pessoa melhor como um atleta que ganha prémios. E vamos aprender a ter o melhor como um agricultor que tem uma grande semente, porque ele semeia. A nossa colheita está sempre de acordo
com a nossa sementeira. Sempre de acordo com a nossa sementeira. O que é que eu posso deixar de fazer para que possa dar o melhor a Deus, ser o melhor e receber o melhor de Deus? Esta é a pergunta que eu faço a você. Eu já fiz algumas perguntas hoje, né? Porque é assim, pregação deve ser o estudo da palavra. O que é que a palavra nos faz? A palavra nos edifica, mas a palavra nos confronta. E hoje eu trouxe um pouquinho de uma palavra de confronta para vocês, para mim. De nós pensarmos realmente como é que está a nossa corrida, como é que está a nossa caminhada. Estou a dar um pouquinho, um mais ou menos, ou melhor a Deus. Tenho dado as sobras, simplesmente aquilo que me resta, ou realmente eu estou a buscar a Deus em primeiro lugar? O que é que você está disposto a desistir? Só há uma coisa que você nunca deve desistir. É o vosso tempo com Deus. O vosso tempo com Deus é aquilo que faz com que você seja capaz de ter estas coisas todas. A gente deve buscar a Deus e dar o melhor. Às vezes a gente, só no final, eu já fiz isto, no final dos finais dos dias, 11h30, meia-noite, é que eu vou ler um bocadinho da Bíblia. Eu tenho que fazer isso no princípio. Primeira coisa de manhã, buscar a Deus. Quando nós às vezes damos as nossas ofertas, se sobrar eventualmente. Não, é o primeiro, é o melhor. Sabem porque é que a gente, normalmente, aqui nós estamos no sábado, nós damos o domingo a Deus, domingo, dia do Senhor. Porquê que é domingo? Domingo é o primeiro dia da semana. Nós damos o primeiro dia da semana a Deus. Nós devemos dar sempre o melhor a Deus. E continuando nisso o melhor, às vezes, eu agora estou a falar um pouquinho sobre ofertas, mas também dá para as nossas vidas no geral. Às vezes nós damos o melhor e pensamos que é o melhor que Deus quer, mas não é aquilo que Deus quer. Já pensou nisso? Às vezes nós damos o melhor que nós desejamos e não o melhor que Deus deseja. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes é muito fácil nós darmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas o que Deus está a querer é o nosso coração. Ele não está a querer dinheiro. Ele quer o nosso coração. Ele não quer o nosso sacrifício, Ele quer o nosso coração. E às vezes a gente está aqui e adora e entrega-se e não sei o quê, mas Deus está a querer o nosso dinheiro. Porque essa área ainda está bem, né? E às vezes a gente vem e está aqui e ouve e Deus está a querer mais de nós. Ele está a querer o nosso tempo. Ele está a querer que a gente se envolva em alguma área da igreja. Ele está a querer que nós realmente lhe demos alguma coisa que a gente ainda está a reter para nós próprios. O que é que Deus está a requerer hoje de si? Ele quer o melhor. Ele não quer sobras. Ele realmente quer o melhor. Faz-me lembrar, eu ouvi um pastor, algumas pessoas estavam lá, que ele falou de Caim e Abel. Essa palavra tocou muito. Eu penso que Caim, quando ele trouxe a oferta, ele provavelmente pensou que aquilo era o melhor. Né? Ele era agricultor, trouxe a oferta, devia trazer a oferta a Deus. Ele trouxe o melhor que ele pensava que Deus queria. Mas na realidade Deus não estava a querer aquilo. Deus estava a querer o coração dele. Porque nós depois vemos que realmente ele não era alguém que amava a Deus.